tema de hoje é: será que a gente consegue comer com só 100 pesos? 100 pesos hoje deve ser mais ou menos uns 30 reais. Vou colocar aí direitinho mais ou menos quanto é que tá a cotação do peso por real. E hoje o desafio é esse: será que a gente consegue comer com 100 pesos? E aproveitando aqui para conversar com vocês um pouquinho, o México, como vocês já possivelmente sabem, é muito conhecido pela comida de rua, que é um pouco polêmico por conta que é muito boa a comida de rua aqui, só que você precisa ter um pouco de cuidado. E mais sendo estrangeiro chegando aqui agora, porque é muito fácil de ficar doente por ter comido alguma coisa na rua. Então você tem que saber bem, pelo menos aonde está comendo, e não comer em qualquer lugar. Eu vou dar aqui alguns conselhos e eu vou procurar alguns lugares que a gente consegue comer com esses 100 pesos que eu falei com você. E a gente vai ver. Também eu vou dar o feedback se eu não ficar doente depois, que é importante, muito importante. E a nossa primeira parada é aqui nos tacos de canasta, que geralmente tem 3 ou 4 sabores, basicamente. É chicharrón, frijol e papas, que basicamente é torresmo, batata ou feijão. E esses são os nossos 5 tacos por 15 pesos. Bora experimentar? A gente colocou pimenta e a pimenta tá muito forte. Mas tá muito gostoso. Eu tive que pedir outra porque tava muito boa. E essa aqui, o recheio dela é chicharrón, que é o nosso torresmo, só que é um pouquinho diferente. Vou mostrar o recheio pra vocês. E a nossa terceira parada é aqui, como que a gente chama de guaraches. Explicando, o guarache é mais ou menos a massa que eles fazem. Essa massa aqui, ela tem um recheio de feijão e esse em específico tem um ovo por cima. Então, bora experimentar? Muito bom. E para terminar, a gente vai comer umas empanadas venezuelanas. Parece muito uma quesadilha daqui do México, mas é uma empanada. Essa aqui é sabor? Carne mechada. Essa aqui Carne desfiado. Essa aqui é sabor carne desfiada. Bora ver se tá bom? Gente, se vocês forem comer uma dessa, coloca o molho verde e o molho branco. O molho branco ele é de alho e o molho verde ele é de Salsinha. Salsinha. Aham. Faz total diferença. Vocês vão ter que provar. E custou 40 pesos. Incrivelmente essa pimenta ela não é tão picante. Parece ser mortal, só que ela é boa. Ela não é tão picante e ela é saborosa. Menção honrosa ao meu pai, que gosta muito de pimenta e ia se dar bem aqui no México. Nossos 100 pesos já passou com a última coisa que a gente comeu, que era a empanada. Só que a gente estava andando e viu isso aqui, o filé de pescado, parecendo um dedinho de peixe. E a gente decidiu provar. Foram 10 pesos e vamos ver como é que tá.
limãozinho. Tá muito bom. E bom, aproveitando aqui para um disclaimer rápido, claro que comer assim na rua aqui não é tão recomendado para fazer todo dia, só que era mais um desafio para mim, porque eu moro aqui já tem 5 anos quase, e sempre foi um desafio comer barato, entendeu? Porque tem muita comida barata e boa aqui, não necessariamente na rua. Você pode encontrar restaurante barato também e é mais confiável, é menos arriscado que comer na rua. Só que eu quis fazer esse desafio aí pra tirar um pouco essa mistificação que eu mesmo tenho em comer na rua. Eu comi com 100 pesos, que é esse tanto de reais aí que eu coloquei pra vocês. E agora eu tô passeando aqui, dando uma volta no parque e vendo a rua, vendo o povo. E até agora não senti nada muito diferente do que deveria sentir, entendeu? Claro que vocês podem encontrar a mesma comida, só que em outros lugares um pouco mais caro, talvez um pouco melhor. Mas eu vou qualificar, ranquear as que eu provei. Agora eu tô aqui num lugar chamado Bellas Artes, que é um parque que tem o Museu de Bellas Artes aqui atrás, que também é como se fosse um lugar que tem ópera, essas coisas assim. Já falei demais. Tchau. Caminhando um pouquinho aqui pelas ruas do centro do México, vocês podem ver que é um país, mais uma cidade. A cidade do México ela é bem animada, tem muita coisa para fazer, muita coisa acontecendo na rua. Essa rua que eu tô aqui agora, ela é muito movimentada. Todo dia que você vier vai ter muita gente caminhando por ela. E o que chama a atenção aqui tem muito lugar dos dois lados para você fazer o que quiser. E eu tô chegando num lugar aqui que chama o Zócalo. Então galera, chegamos aqui no lugar que eu falei com vocês, esse é o Zócalo. E olha só que coisa linda, essa igreja que tem aqui. E ali é a casa da presidenta. A presidenta ela mora aí, ó. Cláudia Sheinbaum. Tem uma bandeirona aqui do México e alguns murais. Mas se vocês verem, nessa parte aqui da cidade, ela permaneceu basicamente intocável de todo, praticamente do tempo inteiro. Ela não mudou, entendeu? Eu vou levar vocês ali para conhecer uma parte também que é as ruínas daqui do centro histórico. E olha só que bonito. A parte que eu falei com vocês, que é do Templo Maior. Aqui tem uma maquete de representação do que era a cidade, né? A cidade azteca de Tenochtitlan. E
aqui tem as ruínas do que sobrou, basicamente, desse centro antigo, dessa cidade asteca. Hoje já está bastante perdido, ainda que é meio intocável. Você já não pode mexer nessa parte. Então aqui estão as ruínas dessa cidade. E claramente a gente precisa imaginar que isso é o que o ser humano moderno ele conseguiu meio que descobrir, porque pelo que eles falam sempre, tudo que a gente ainda não viu tá para baixo. Então, se escavasse tudo isso aí, possivelmente encontraria mais sobre essa civilização antiga. Pra gente que já mora aqui há algum tempo e já visitou essa parte, acaba sendo uma coisa normal. Só que eu lembro que quando eu cheguei aqui no México, pra mim era uma coisa muito mágica ver tudo isso, porque acaba que no Brasil é um pouco mais difícil você ver sobre a história do nosso país. Você precisa entrar um pouco mais a fundo para poder conhecer um pouco da história. E aqui basicamente está no centro da cidade nova, tem a cidade asteca, de não sei quanto tempo atrás. Então é muito fácil você ter acesso a essa informação e você vê com seus próprios olhos uma coisa tão antiga. E no meio da sua cidade normal é uma coisa muito gratificante, assim por dizer. Vocês podem ver aí que essa parte da cidade ela é muito antiga e ela é muito bonita. E aqui as ruínas que eu falei com vocês. Agora que a gente está no ano da Copa do Mundo, entrando no metrô você consegue ver um muralzinho sobre a luta livre e o futebol. Um vínculo um tanto quanto improvável, mas uma mescla, uma mistura boa da luta livre com o futebol. Aqui tá alguns exemplos dessa mescla. Se eu não me engano, posso estar falando uma besteira incrível, mas cada uma dessas máscaras é sobre um lutador de luta livre famoso daqui, e eles colocaram com uma roupa de futebol. Interessante, né? Vocês lembram a ruína que a gente acabou de ver? Supostamente aquela ruína que a gente viu é essa parte daqui. Então, imagina toda essa cidade aqui se ainda tivesse pra ver. Agora a gente esperando o metrô pra ir pra casa. O metrô dessa cidade é um pouco polêmico, porque tem algumas linhas dele que são muito novas, porque foram remodeladas recentemente, e tem outros que são bem velhos. Essa linha azul depende muito da sua sorte, se você pega um metrô bom ou um metrô não tão bom. Não tem metrô ruim, só são um pouco mais velhos e outros mais novos, entendeu? Só que tem uma linha, igual a linha dourada, que era 100% nova. Perfeito. Parece o metrô de São Paulo.